Abra sua Bíblia comigo, Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler juntos, do versículo 1 até o versículo 11. E o tema da mensagem é profetizando sobre o caos. É o que nós vamos fazer durante 40 dias, a partir do dia 30. Você vai fazer na sua casa. As células farão isso na célula. Os ministérios farão isso durante os ensaios. Louvor, dança, perolinhas, durante os ensaios, vão profetizar sobre o caos. Nos cultos, nós vamos estar fazendo isso. E vamos fazer algumas reuniões especiais durante esses 40 dias. Porque é um tempo, queridos, de restauração. Eu estava vibrando quando eu estava ouvindo o ensaio. Porque eu falei, Deus, tudo a ver com esse culto hoje. Deus é maravilhoso, né? Vamos ler juntos? Que desse, Sara? Põe lá para nós, filha. No segundo filhos de alguém, dos filhos de Israel, do Egito, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, dizendo, perdão, Neemias, eu fui lendo e falei, peraí, faz mais isso não, Sara. Vamos lá, Neemias. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os teus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti dia e noite. Pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que guardaste a Moisés teu servo, ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas, se vocês se converterem a mim, e guardarem os meus mandamentos, e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que escolhi fazer, habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Amém. Esta é uma oração que nós vamos fazer por uma direção que o Senhor me trouxe hoje à tarde, durante 40 dias. Eu quero te desafiar a repetir essa oração, confessando o teu pecado, confessando o pecado do seu cônjuge, confessando o pecado dos teus pais,
confessando o pecado dos teus filhos, dos teus primos, dos teus tios, dos teus avós, bisavós, tataravós, dos teus netos, dos teus colegas de trabalho, da tua célula, do teu ministério, da tua igreja, da denominação, da cidade. Nós vamos fazer essa oração durante 40 dias, confessando, clamando pelo favor do Senhor, porque quando terminar os 40 dias, nós vamos ver o sobrenatural de Deus acontecer. Aliás, durante os 40 dias nós já vamos experimentar. Eu creio nisso. Porque quando nós nos levantamos para profetizar contra o caos, queridos, Deus nos capacita com visão, com compaixão, com coragem, com ação. Vamos repetir isso? Deus capacita com visão, com compaixão, com coragem e com ação. A maioria de nós falhamos na ação. Porque vem um confronto, vem um levante, nós baixamos a guarda e murmuramos e reclamamos, quando devia chorar na presença de Deus e perseverar, porque os que perseveram estarão vivos para ver o milagre. Estarão vivos para conhecer a vitória, para desfrutar da bênção. É assim que Deus faz. Queridos, foi isso que aconteceu na vida deste homem. Ele recebeu a visão, movidos de compaixão e com coragem, ele decidiu agir, porque recebeu a ação estratégica de Deus para a reconstrução de tudo que tinha sido destruído. Eu não sei o que tem sido destruído na tua vida, na tua profissão, no teu ministério, nas tuas finanças. Eu não sei o que foi destruído na tua casa, na tua família, na tua saúde. Eu não sei o que foi destruído. Eu sei que aqui está um Deus que tem o poder de reconstruir, de restaurar, de mudar, de transformar, de libertar, de curar. Ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder. Nós estamos vivendo dias de caos na nossa nação, dias de caos na economia, dias de caos na política, dia de caos na igreja. Eu ouvi algo essa semana que eu chorei de tristeza. Um homem contando histórias de uma mulher francesa, que faltando 2 dias para o casamento dela, o esposo morreu, o noivo morreu num acidente, e ela decidiu que iria casar a si mesmo. E ela se preparou e foi para o casamento. E lá diante de uma foto ela disse sim. E a igreja fez o casamento dela. A justiça reconheceu o casamento dela. Contra toda a normalidade, por compaixão dessa mulher, reconheceu o casamento dela. E ela então agora era uma mulher casada, sem a presença do esposo. Aí o pregador conta essa história e ele diz: assim está a igreja de Jesus na terra, vivendo sem a presença do noivo. Aquilo atingiu de uma forma horrível minha vida. Porque muitas vezes, queridos, Deus não consegue estar presente nas nossas reuniões. Porque nós não entendemos, nós não sabemos, nós não empenhamos em nos comunicar com Ele. Mesmo Ele estando vivo, mesmo Ele estando presente, não pode agir, não pode manifestar, porque nós ignoramos a presença dEle. Nós não entendemos a presença dEle. Nós não reverenciamos a presença dEle. Nós não ficamos felizes com a presença dEle. Nós não o consultamos para as nossas escolhas e as nossas decisões. E é muito sério, queridos. É muito sério. Porque nós estamos com famílias desestruturadas. Cidades desestruturadas, uma nação desestruturada, valores abandonados, cidades em ruínas, moralmente falando e espiritualmente falando. O cenário é o caos. E o triste é que às vezes nós olhamos para a palavra e a palavra fala que nós iríamos experimentar isso. E sabe o que acontece? Nós nos conformamos. A Bíblia já diz que ia ser assim. É assim mesmo nos últimos dias. Agora você pode decidir que não vai ser assim para você. Você pode decidir que não vai ser assim na tua casa.
Você pode decidir que não vai ser assim no teu ministério, não vai ser assim na tua igreja, porque nos últimos dias, apesar do caos, a Bíblia diz que ele levantaria um remanescente fiel, que vai propagar a palavra aos quatro cantos da terra, que vai se mover em restauração e cura. Sabe quem era Neemias? Apenas um copeiro. Mas sabe o que acontece, queridos? Quando você não vence na cova do palácio, você não vai vencer na ruína, porque você não está preparado. Sabe por que Daniel venceu dentro da cova? Porque ele venceu na cova da Babilônia. Ele se levantou na cova da Babilônia e foi fiel ao seu Deus. Deus foi fiel a ele e fechou a boca do leão. Você entende isso? Nós somos chamados para ser fiel ao Senhor em dia de caos, em dias de abandono dos valores, em dias de ruína moral, espiritual, ruína financeira, ruína política, ruína na economia. Somos chamados para viver aquilo que Deus quer fazer na terra. Mas para isso eu e você temos que ser fiel dentro da igreja, dentro de casa, lá na célula, lá no trabalho, aonde o Senhor nos plantou. Ali precisa, essa cova não pode te deter. Você precisa ser fiel ao Senhor lá, porque quando estiver diante dos inimigos que tenta te deter, Ele vai ser fiel a você e você vai ser vitorioso. É assim que Ele trabalha, queridos. Visão no meio do caos. Antes de profetizar aos caos, nós precisamos enxergar além dos escombros, na perspectiva de Deus. Sabe qual é o nosso problema? Que muitas vezes nós enxergamos via nossa dor, via nossa tristeza, via nosso sofrimento, e não temos uma perspectiva correta do contexto, das circunstâncias, do meio. Muitas vezes nós enxergamos a partir do nosso currículo, da nossa teologia, enxergamos a partir da nossa capacidade, da nossa inteligência, das nossas condições, e não temos a perspectiva de Deus da situação. Mas quando nós olhamos para Deus, conforme essa oração, uma oração teológica, estratégica, de humildade, de confissão, ele consegue olhar na perspectiva de Deus aquela situação. E é assim que eu e você precisamos olhar e enxergar essa realidade. Ele recebe um relatório trágico. Quando a Nádia recebeu o relatório, é trágico. Uma serva de Deus receber um relatório de saúde assim. Nós acompanhamos o sofrimento do Ricardo com relação àquela outra situação de enfermidade, de dor. É horrível. Mas quando nós humildemente nos dobramos diante do Senhor, choramos na presença dEle, Ele nos dá um vislumbre, uma perspectiva de como Ele está vendo aquilo tudo e como Ele pode mudar. Que lindo que Deus fez hoje na tua vida, Ricardo. Que tremendo. A notícia do caos não pode te deixar indiferente. Às vezes nós estamos tão acostumados, porque todo mundo tem diabetes, todo mundo tem pressão alta, todo mundo tem não sei o quê, todo mundo quebrou alguma coisa, todo mundo quebra financeiramente, todo mundo. E nós enxergamos de uma maneira que é assim mesmo, é a vida. É levanta e cai, é normal. Não, não é normal. Não é normal. Deus quer que eu e você olhemos para as circunstâncias pela perspectiva dEle. Porque Ele vê a desolação, Ele vê a ruína, Ele vê o estrago. Mas Ele vê o que Ele pode fazer através de um homem, de uma igreja, de uma família que se levanta, crendo no milagre e deixa ser instrumento nas mãos dEle para transformar aquele caos, para transformar aquela situação. Quanto de nós temos ignorado os escombros? Temos ignorado a situação do Brasil? Temos ignorado o problema da economia? Basta ver qual foi a última vez que você orou pelo Brasil. Qual foi a última vez que você se derramou diante do Senhor falando: Senhor, muda a nossa economia. Olha o caos que pode vir aí. Qual foi a última vez que você colocou isso diante do Senhor? Muitos de nós não olhamos corretamente para os escombros, para as ruínas, para os problemas. A maioria dos judeus
não estava olhando na perspectiva de Deus. Mas quando este homem recebe o relato, ele chora, ele ora, ele clama e ele busca socorro do Senhor. E Deus muda o coração do rei. Porque o coração do rei está na mão do Senhor. A Bíblia diz que ele inclina para a direita, para a esquerda, como ele quer. É assim que Deus faz. Agora, eu e você, como um verdadeiro bombeiro espiritual, não podemos ignorar o fogo. Tem bombeiro aqui? Bombeiros aqui? Não bombeiros espirituais, bombeiros mesmos. Obrigado pelos que já pegaram a visão. Bombeiros mesmo. Temos alguém? Temos alguma ameaça, né? Que já fez um CIPA, fez um não sei o quê. Ali tem um menino. Fala obrigado pelo menino. Aí, o que acontece? O bombeiro, quando ele vê a fumaça de fogo, ele não corre para o outro lado, como a maioria de nós. Ele corre lá, para ver o que pode fazer. Eu e você somos chamados para ter essa visão. Satanás está fazendo estrago em alguma família, eu não tenho que correr para outra direção, eu tenho que ir lá. Satanás está fazendo estrago na nossa nação, é hora de se dobrar diante do Senhor e levantar um clamor, buscando o socorro do Altíssimo. É assim que eu e você precisamos fazer. Diga comigo: Senhor, me dê olhos espirituais para ver os muros caídos da minha casa, do meu ministério, da minha igreja, da minha cidade. Deus pode nos dar olhos para ver exatamente como Ele está vendo todo o quadro, para que nós possamos nos levantar em humildade, em choro, em clamor, em lágrimas e buscar o socorro do Senhor. Mas a Bíblia diz que a dor de Neemias fez ele jejuar e chorar. O que a tua dor tem provocado? Reclamação? Murmuração? Maledicência? Acha um culpado? Porque a maioria do ser humano, eu acredito que isso deve ser no mundo todo, a maioria do ser humano, diante da sua dor, do seu sofrimento, ele encontra culpados. Não é ele. É a família que eu nasci. É o pai que eu tive. É a mãe que eu tive. É o filho que eu tenho, é a minha vizinha, é por causa da igreja que eu vou, é por causa do trabalho onde eu estou. Nós somos especialistas em arrumar culpados. O que Neemias faz? Ele chora, ele ora, ele jejua, ele clama, ele busca socorro do céu, e do céu vem solução, amém? Do céu vem solução. E é exatamente isso que acontece, queridos. Ele não só vê o caos, não senta e chora, mas além de chorar, ele clama, ele jejua, ele ora, e ele busca quebrantamento diante do Senhor. Ele diz: nós pecamos, fizemos o que é mal diante dos olhos do Senhor. Mas ele lembra: o Senhor tirou esse povo com mão forte. O Senhor fez coisas incríveis na vida desse povo. Olha para esse povo agora, nos dê direção para mudar essa história. É assim que ele faz, queridos. Só pode profetizar sobre o caos quem primeiro chorou e se derramou diante do Senhor. Porque se você não olhar para o caos na perspectiva de Deus, na sua perspectiva, não vai ver a realidade espiritual do caos. Só na perspectiva de Deus nós conseguimos enxergar, queridos. Nós precisamos interceder pela nossa casa, pela nossa nação, pela nossa família. Eu quero te perguntar, e eu vou te dar 30 segundos para você pensar: quais dores te faz dobrar os joelhos diante de Deus? Qual foi a última vez que você se dobrou diante de Deus chorando porque estava doendo e você só confessou, só clamou, só buscou socorro? Vou te ajudar. Que ruínas te faz chorar? Que ruínas mexe com você? Queridos, lágrimas na presença de Deus
são semente de lágrimas diante dos homens, mas é lágrimas de alegria, do testemunho, da vitória, da bênção, do milagre. Eu lembro quando nós oramos com a Kelly aqui, primeiro dia, síndrome do pânico, vendo o filho em sofrimento, a dor tomando conta, mas quem persevera vai viver o dia do milagre. Como ela testemunhou, ela perseverou, mesmo não vendo, mesmo cada culto, será que ele vai estar vivo quando eu chegar em casa? Perseverou, e está viva para testemunhar a vitória. Queridos, o caos, a desgraça, o problema, quando nos atinge, Deus não age só para te livrar do problema. Ele quer ver você testemunhar a história de um resgate, a história de um livramento, a história de um milagre, testemunhar a história de uma ação sobrenatural. E é isso, queridos, que eu e você precisamos aprender a fazer. Porque a oração move os céus. Diga, a oração move os céus. Neemias ora com base numa aliança daquele povo com Deus. Elias ora com base no arrependimento. Ele ora com base na fidelidade de um Deus que pode todas as coisas. Ele não faz uma oração superficial, mas uma oração profunda, estratégica. E a profecia sobre o caos, ela precisa nascer de uma oração fundamentada na palavra, de uma oração respaldada pela palavra, onde eu começo a olhar, não mais via dor, via angústia, via sofrimento, não mais por causa da minha inteligência, da minha capacidade, mas agora eu vejo como Deus vê, e vejo aquilo que Ele pode fazer. Deus é maravilhoso, queridos. Muitas coisas têm uma base por onde começa o projeto. Temos alguns engenheiros aqui. Começa pela planta uma casa. Normal, né? Quando não tem dinheiro a gente faz a casa primeiro, depois a gente regulariza. Mas o normal é começar pela planta, não tem erro nenhum quando começa pela planta. Mas, meus queridos, o projeto de Deus para mim e para você, ele precisa nascer no altar do Senhor, no altar da comunhão, no altar da adoração, no altar do choro, do clamor, no altar da presença. Ali precisa nascer nossos projetos. Então, escute, não enfrente o caos antes de se derramar diante do Senhor, com humildade, com choro, com lágrimas, mas com uma oração baseada na palavra do Senhor. Querido, segundo ponto, coragem em meio ao caos. Quando a coragem é fruto da compaixão, o milagre está pronto para ser realizado. Uma coragem que nasce da compaixão pelo povo, pelo sofrimento das pessoas, por ver o sofrimento de alguém. A Bíblia diz muitas vezes, Jesus, movido de compaixão, ele foi e fez o sobrenatural na vida de alguém. O caos só se curva diante daqueles que primeiro se dobraram diante de Deus. Se você não tem vencido o caos, talvez falta se dobrar humilde diante do Senhor. Não é se dobrar, Senhor, eu te dou uma semana para o Senhor provar que é Deus. Eu não preciso provar nada para ninguém. Senhor, se esse mês o Senhor não fizer, eu não vou mais na igreja. Que dó. Orações, fruto de um coração temente ao Senhor, dependente do Senhor. Então ele teve disposição para sair do conforto. Sabe o que acontece com a gente? Enquanto o caos não bate a nossa porta, nós não nos sensibilizamos com a porta caída do outro. Olhamos, que dó, tadinho. Está sem porta na casa, que dó. A gente olha para o outro e fala, você viu? A casa está descoberta, toda a casa. Ai, que judiação.
Que triste. Mas não temos coragem de mexer no nosso conforto, de pegar uma coberta, pegar uma lona, pegar alguma roupa, de bater lá e falar, gente, está precisando de alguma coisa? Entende isso? Ele teve disposição para sair do palácio. Ele era copeiro, queridos. Sabe o que significa isso? Ele comia do que havia de melhor no palácio. Ele se alimentava do que havia de melhor. Ele tinha residência dentro do palácio. Porque ele precisava estar à disposição ali. Aí vai se preocupar com o pessoal que está sem teto, lá longe, cidade que está sem muro. Os poucos que sobraram, porque muitos foram cativos. Mas este homem não olha para o seu conforto, não olha para a sua condição. Ele busca socorro do céu e se move em direção à solução, mesmo temendo. Mas ele se apresenta ao rei. E quando o rei diz, que cara de tristeza é essa, rapaz? O que está acontecendo? E ele tem a coragem de dizer, ele tem a coragem de compartilhar. Sabe, queridos, quem profetiza aos caos não vive preso ao conforto. E sabe o que Deus faz? Deus promove um conforto melhor. Está preso ao bom e não se move. Mas quando você se move e abre mão do bom, Deus te proporciona o melhor, o ótimo. Foi isso que Deus fez na vida deste homem, queridos. Ele sai de copeiro para ser governador. Porque quando nós nos movemos com cuidado com o outro, se preocupando em mudar o caos, Deus muda a nossa história, Deus muda a nossa sorte. Moisés deixou o palácio e experimentou o favor do Senhor. Daniel abriu mão dos pratos especiais e experimentou o favor do Senhor. E é assim que Deus faz comigo e com você, quando nos movemos na direção certa. O que você está disposto a deixar para realizar o teu chamado? O que você está disposto a deixar? Thomas, você tinha ideia do que você ia encontrar lá quando você deixou aqui? É infinitamente melhor? Seus pais não vão ficar chateados. É infinitamente melhor? É infinitamente melhor o que ele está experimentando ali. E só experimenta quem tem coragem de correr riscos, de olhar para a situação e dizer, eu quero mais, eu posso mais, eu vou além. Queridos, fé que não te tira da zona de conforto, não é fé, é fantasia. Eu vou repetir que você precisa gravar isso. Fé que não te tira da zona de conforto, não é fé, é fantasia, é ilusão, é uma ideia emocional a respeito de alguma situação. Porque a fé verdadeira me faz me mover e abrir mão do conforto. Ele teve disposição para sair por causa da compaixão e da coragem. Ele teve sabedoria para agir por causa da compaixão e da coragem. Ele não agiu impulsivamente. Ele apresenta um plano detalhado. Ele tem uma visão com estratégia. Porque visão sem estratégia é frustração. Mas ele tem uma visão e ele tem estratégia. E Deus honra quem se prepara para o propósito. Diga, eu vou me preparar para viver o propósito, porque Deus honra quem se prepara. Às vezes a pessoa tem um propósito, mas não faz nada para mudar o quadro, não faz nada para mudar aquela realidade, não vai chegar em lugar nenhum, José foi do cárcere para o trono, porque tinha um plano, tinha um sonho, e não abriu mão dele. Você precisa ter estratégias espirituais para profetizar para o caos. Estratégias que vêm de Deus. Você sabia que unção
sem preparo é presunção. Porque você tem a unção para a coisa. Seja natural, seja espiritual, seja lá o que for. Toda unção sem preparo não passa de uma presunção. Você faz projetos, fala de um monte de coisa, que vai chegar aqui, que vai chegar ali, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Não vai chegar a lugar nenhum. Porque a unção exige preparo. A unção exige posicionamento. E a coragem deste homem fez ele ter autoridade, recebeu a autoridade que veio de Deus. A compaixão com a coragem atrai a autoridade do céu. A Bíblia diz: e o rei me deu, segundo a boa mão do meu Deus sobre mim. Deu toda a condição para ele trabalhar a restauração. Ele reconheceu, tudo vem de Deus. E ele teve autoridade para confrontar o caos que Jerusalém estava vivendo, sabe? Porque não vem de posição humana, não vem porque é pastor, não vem porque é líder, não vem porque tem título. Ela vem quando vem de Deus. E tão somente de Deus, queridos, tão somente de Deus. Elias enfrentou Acabe, porque a mão do Senhor estava com ele. Você precisa confiar mais em Deus. Eu preciso confiar mais em Deus do que nas nossas capacidades, nos nossos currículos, na nossa inteligência, na nossa competência, na nossa experiência. Porque muitas vezes nós deixamos a nossa sabedoria, a nossa experiência ditar as regras e quebramos a cara. Precisamos aprender a depender do Senhor. Diga comigo, quando eu ando debaixo da mão de Deus, eu não preciso temer decretos humanos. Quando você anda debaixo da mão de Deus, decretos humanos não te assustam. Limites humanos não te paralisam. Falas humanas não te detêm. Porque você se move debaixo da mão de Deus. E aí as coisas acontecem. E último item, ação no meio do caos. A verdadeira profecia se concretiza em ações que edificam. Vai ter oposição? Pode ter certeza que vai. Mas quem permanece, vive o dia do milagre. Quem permanece, vê a vitória chegar. Porque ela é certa, amém? Então, ele age na reconstrução com um propósito. Ele diz para o povo, levantemo-nos e edifiquemos. Ele envolve o povo na obra. Homens, envolva sua família no projeto. Pais, envolva seus filhos no projeto. Líderes, envolva a equipe no projeto. Não apenas lidere e diz o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Envolva. Isso é importante. O caos se desfaz na unidade do corpo de Cristo. Se desfaz na unidade da família. Se desfaz na unidade do ministério. Se desfaz na unidade de uma igreja. Se desfaz na unidade de uma cidade, de uma nação. É assim que Deus se move, queridos. É muito importante convocar o povo para estar juntos. Deus não apenas nos mostra o caos, queridos. Ele quer nos livrar dele. Quer nos levantar para mudar essa história. Nós vemos na nossa nação alguns homens que Deus está levantando, fazendo a diferença, se posicionando como cristão, mas falando com autoridade, correndo riscos de prisão, correndo riscos de cassação do mandato, mas com coragem de se mover, com coragem de se posicionar. Deus não vai te usar apenas porque você está vendo o caos. Ele vai te usar quando você decide agir para enfrentar.
O bombeiro não apaga um incêndio, uma destruição, porque ele é bombeiro. Mas porque ele é bombeiro e foi capacitado, e ele age, aí ele faz diferença. E quantos bombeiros morrem enquanto está fazendo um resgate? Porque esse é o nível da disposição para fazer as coisas acontecer. É um nível de entrega que envolve muitas vezes risco de vida. Mas a ação, a coragem com compaixão faz isso. A oposição é inevitável, queridos. Inevitável. Sanbalat e Tobias zombavam, tentavam impedir a obra, montaram estratégia mentirosa para atrair Neemias. Vem, a gente precisa conversar com você. E Neemias não caiu nas histórias. Deixa eu te falar. Todo projeto de Deus enfrenta resistência. Uma família de Deus enfrenta resistência. Uma igreja enfrenta resistência. Um ministério enfrenta resistência. O líder enfrenta resistência. Todo projeto de Deus vai enfrentar resistência. E a oposição, queridos, não é um sinal de erro, não. Muitas vezes a gente vê levante e a gente começa, será que eu estou no caminho certo? Olha o que está acontecendo. Será que é para fazer isso mesmo? Porque é tanta luta, é tanta dificuldade. Queridos, a oposição é só a certeza que você vai acertar o alvo. Se perseverar, se persistir. Porque como Davi diante de Golias, queridos, Neemias também enfrentou zombaria. O gigante olhou para ele e falou, ei, imagina, eu daqui, olhando para o Tales aqui embaixo. Ei, para! Bebeu? Esse cara não está bem, querendo me enfrentar? Imagina. Mas, queridos, o pequeno Davi, ele viu o caos, falou em linha com o céu, e o céu direcionou para a testa do gigante. Eu não tenho dúvida que aquela funda, que talvez aquela pedra que poderia pegar, sei lá, 80 km por hora, não sei, ela atingiu 300 km por hora, impulsionado pelo Espírito Santo. Aquilo foi incrível. Deus é incrível. Então, eu e você, vamos encontrar resistência, queridos. Eu não posso desistir no primeiro não. Porque quando nós nos levantamos para edificar, o inferno se levanta para resistir. Mas eu e você temos uma palavra de Deus, e Ele levanta para cair. Porque Deus é com você. Deus quer tua família restaurada. Deus quer teu ministério restaurado. Deus quer teu ministério frutífero. Deus quer tua vida abundante e próspera. Deus quer nossa igreja abençoada e fazendo diferença. Deus quer. Deus quer a tua provisão, a tua prosperidade. Deus quer. Então a palavra de Deus para mim e para você é: não desista. Porque o inferno que está se levantando, ele vai cair. Em nome de Jesus. E por último, queridos, dentro da ação, só a perseverança faz cumprir a obra. Só a perseverança. Só quem não desiste faz ele completar. A Bíblia diz que o muro foi completado em 52 dias. Apesar da oposição, a obra prosperou. Sabe o que aconteceu com a oposição? Fez aqueles camaradas ficarem mais rápidos. Pensa numa pessoa lenta. Não, pensa num pedreiro lento. Todo mundo aqui já conheceu um. Não, Felipe, lembra daquele caso. Pensa num pedreiro lento. Agora, imagina esse pedreiro tendo que fazer rápido, porque tem uma oposição dizendo que vai vir e jogar aquilo no chão. E eles querem fazer porque se não dá tempo de secar, é fácil de botar no chão. Mas se secar e botar a estrutura completa, já não se joga no chão tão fácil. Então aqueles caras, sabe o que a oposição faz na tua vida? Quando você foca no teu Deus, faz você ser vencedor mais rápido.
faz você conquistar mais rápido, faz você crescer mais rápido. A oposição tem esse poder na perspectiva do céu, mas o meu problema e o seu é que diante da deposição a gente fala: o pastor está dando tantos problemas que não era para fazer, é tanta luta, acho que é melhor desistir, é tanta dificuldade, porque não é melhor parar? Porque está vendo a perspectiva humana. Mas quando eu continuo olhando da perspectiva do céu, o milagre vai acontecer, a bênção vai chegar, a transformação vai ser realidade, a provisão virá, Deus fará acontecer. Fiquem em pé, queridos. O caos só se curva diante de quem persevera na visão do céu. Pode ter certeza disso. Eu quero te desafiar a não parar, até que você cruze a linha de chegada e receba a vitória, e receba a bênção, e testemunhe a tua vitória. Isso é importante, queridos, é muito importante. Não pare, até você ver que Deus mostrou e tornou realidade o teu projeto, o teu sonho, aquilo que você busca. O caos tem fim quando nós perseveramos em Deus. A tua vitória vai chegar, a tua bênção vai ser verdade, a tua cura vai acontecer, o teu milagre vai acontecer, a restauração na família vai acontecer. A palavra final é do Senhor. Persevera, creia, fale em linha com o céu. Esse é o meu desafio, é o teu desafio. Neemias nos ensina, queridos, que o caos pode ser mudado, porque a palavra final é do Senhor. E Deus está procurando pessoas hoje, que durante 40 dias vai profetizar sobre o caos em linha com o céu. Que caos? No casamento, o caos nas finanças, o caos na família, o caos na empresa, o caos com os filhos, o caos, seja qual for, no ministério. Mas se você perseverar, nós vamos durante o período ouvir aqui 2, 3 testemunhos, todo domingo, porque nós vamos ouvir histórias de milagres, histórias de cura, histórias do sobrenatural de Deus. Diga: eu preciso ter olhos para ver, coração para sentir, joelhos que se dobram em jejum e oração, e se levanta com compaixão e coragem para agir, e mãos para edificar. É o que Deus quer fazer comigo e com você. Vamos adorar o Senhor? Está no pente? Solta o som. Adore o Senhor. E ao ver chamar Deus presente.